Pessoal, a gente vai falar agora do centenário da Assembleia de Deus, dia 27 de junho. A Assembleia de Deus está completando 100 anos aqui no Amapá. A gente está do lado aqui do pastor Iaci Pelaz, que também é promotor de justiça e vice-presidente da Assembleia de Deus, a pioneira. Bem-vindo ao nosso projeto SNTV do site sedesnovos.com. Para começar, como foi que nasceu a Assembleia de Deus e que circunstância? Assim, eu sou um estudioso do assunto também, claro, né? Sim, a Assembleia de Deus no Amapá, ela nasceu em 1917. Ela é fruto de um movimento pentecostal internacional, na verdade, que começa de forma muito forte em Los Angeles, Estados Unidos da América, no início do século XX, e depois chega a Belém do Pará, onde a Assembleia de Deus foi fundada com esse nome de Assembleia de Deus, por dois missionários suecos que moravam nos Estados Unidos na época, Daniel Berg e Gunnar Wingren. E de lá, então, esse trabalho foi sendo desbravado pelo interior do Pará, e do Pará chega até o Amapá. Chegou no Amapá 6 anos depois da fundação em Belém. Exatamente. Belém tem 106 anos da Assembleia de Deus. Em Belém, 106 anos de Assembleia de Deus. E depois, quando chega aqui no Amapá, o Amapá ainda pertencia ao Pará. E era uma vila, em torno ali de 5 mil pessoas na época. Então, era muito difícil, condições muito adversas aqui. Mas, mesmo assim, o primeiro que chegou aqui foi Clímaco Bueno Asa. Ele chegou em 1916. Então, ele chega aqui e, no primeiro momento, houve uma, digamos assim, uma oposição ao trabalho dele. Ele foi preso na fortaleza de São José de Macapá, retornou ao Pará e, meses depois, ele retorna com mais entusiasmo, digamos assim. Ele foi preso por conta do trabalho de evangelização. A comunidade era católica. Era, e houve uma apreensão das Bíblias que ele trouxe na época, e aí ele foi preso e depois, com uma interlocução que houve junto ao governo do Pará, ele foi liberado e retornou para o Pará. Hoje em dia, esse respeito é muito grande, né, entre católico e evangélico. Tem católico que vai para evento evangélico e vice-versa. Mas naquela época era bem diferente. Né? Era bem diferente. Não existia essa compreensão toda. Exatamente. Mas hoje é uma relação muito boa, muito amistosa. Nós mesmo temos uma programação chamada Encontro de Casais com Cristo, que é aberto para o público em geral, inclusive para os nossos irmãos católicos. Então, a Assembleia de Deus hoje tem uma compreensão muito interessante, no sentido de que ela é uma igreja aberta para todos. Não apenas na parte espiritual, mas na parte social também. Aí, hoje existem vários núcleos grandes da Assembleia de Deus no Amapá, né? Santana, Zona Norte. Isso. Como é que é? São 4 grandes ministérios. A Assembleia de Deus, a pioneira, que é liderada pelo pastor Otto. A Assembleia de Deus, Semiadap, liderada pelo pastor Lúcio Franci, cuja sede está em Santana. A Assembleia de Deus, Zona Norte, liderada pelo pastor Dimas, está lá na Zona Norte, e em todo o estado presente também, e a Assembleia de Deus do Avivamento, liderada pelo pastor Zerbelo das Chagas. Tem uma piada antiga que diz assim, que um município só é município quando ele tem uma delegacia de polícia, uma agência da Caixa Econômica Federal e um templo da Assembleia de Deus, né? É interessante. Para onde se vai, tem templo da Assembleia de Deus. Isso faz parte de uma política da igreja de incentivar a criação desses templos, ou isso é espontâneo, nasce na comunidade? Eu poderia dizer que nasce muito de forma espontânea também dentro da visão expansionista da igreja, de expansão do evangelho, de pregar o evangelho em todo e qualquer lugar, seja numa vila, um vilarejo, para o ribeirinho, povos indígenas, para as diversas comunidades. Então, nós estamos presentes do Oiapoque à Vitória do Jari, em todos os lugares que você possa imaginar, onde, às vezes, nem mesmo o poder público está presente, a Assembleia de Deus está ali para prestar assistência espiritual, social e, enfim, diversas atividades que nós temos para contemplar as necessidades dessas populações. E está falando de quantos templos no total? Você tem uma ideia aqui no Amapá? Bom, só a Assembleia de Deus, a pioneira, tem cerca de 300 em todo o estado. Agora, a Assembleia de Deus, Semiadap, tem mais de 300, a Assembleia de Deus Zona Norte também tem mais de 200, enfim, então, em torno de 1.000 templos espalhados em todo esse estado do Amapá e fora do estado do Amapá. E o tamanho dessa comunidade? Hoje nós podemos estimar que temos mais de 30 mil assembleanos aqui no estado do Amapá, fora aqueles outros ministérios que se intitulam também Assembleia de Deus e que fazem parte da UFIADAP, que é a União Fraternal das Igrejas da Assembleia de Deus no Amapá, cujo presidente atual é o pastor Otto. Sim, para envolver toda essa comunidade,
numa festa, tem que ser uma festa descentralizada, não pode ser uma festa só na capital, né? Exatamente. Nós, este ano, como estamos completando 100 anos no Amapá, fizemos uma programação que se estende do mês de junho, que é o mês oficial da festa, 27 de junho, e se estende até o mês de outubro. Então, veja bem que a dimensão da festa, para contemplar a todos, foi necessário que nós tivéssemos uma programação bastante elástica, estendida. Então, junho, a Assembleia de Deus a Pioneira celebra o centenário. Em julho, é a Assembleia de Deus do Avivamento. Em agosto, Zona Norte. Em setembro, Santana, Semiadap. E em outubro, todos juntos, estaremos celebrando no Estádio Zerão os 100 anos. Não só esses 4, como também as demais que fazem parte da UFIADAP. Eu sei que é muita informação, mas cita para a gente aí alguma atração que o senhor... Alguma atração. Pois na área da pregação, nós estamos trazendo o pastor Gesiel, que mora nos Estados Unidos da América atualmente, e ele está vindo exatamente para cumprir essa agenda conosco. Cantor Marquinho Gomes, muito conhecido na ala jovem, entre os assembleanos também e outras denominações. O Marquinhos Gomes mora no Rio de Janeiro e está vindo para atender essa agenda do centenário, dentre outros que podemos citar. Mas eu diria que a presença do público assembleano lá e de outros será talvez a grande atração pela forma como está sendo organizado o evento. A maneira, a encenação, contando toda a história da Assembleia de Deus, desde 1916 até hoje. 1916, na época que chegou o clima com o Bueno Asa, e de 1917, que é a fundação da igreja, até hoje, em 30 minutos, nós vamos contar isso de uma forma muito bem programada, com várias encenações, e todos que estiverem lá no Sambódromo vão entender o contexto dessa festa e o porquê de nós estarmos celebrando 100 anos agora em 2017. E a gente vai, do site sedesnovas.com, vai estar acompanhando essa programação, etapa por etapa, para informar vocês sobre horário, dia e local dessa programação que é extensa. É uma programação já feita pela Assembleia de Deus. Só lembrando, Célis, que em setembro nós vamos ter a Corrida do Centenário. Nós estamos vendo isso com muita expectativa. O esporte entrando na programação. Exatamente. Então, uma parceria com o Corpo de Bombeiros, que tem uma experiência na Corrida do Fogo. Nós temos também uma parceria com a Secretaria de Cultura. Enfim, outras entidades esportivas que vão estar conosco apoiando a Corrida do Centenário. Então, é uma corrida muito interessante, 5.000 quilômetros. Não, 5 quilômetros deve ser, né? Perdão, 5 quilômetros. Eu estava pensando até em participar, se for 5.000 quilômetros, eu vou morrer. 5 quilômetros aqui em Macapá. E outra, em junho também, dia 24, nós vamos ter a Caminhada do Centenário. Ela é muito interessante, nós vamos fazer domingo de manhã uma caminhada, e ela vai ser no entorno ali da Fortaleza de São José de Macapá e volta para o Templo Central, na Tiradentes. Perfeito. Pastor, prazer receber o senhor no SNTV, dentro do portal sedesnovas.com. A gente vai, como eu falei agora há pouco, estar acompanhando essa programação e informando para você os locais e horários aí dessa programação vasta que está comemorando 100 anos de fundação da Assembleia de Deus. Obrigado. Muito obrigado Boa também sorte. pela Parabéns. oportunidade. Obrigado a todos. Até a próxima.